Senhor, em Bragança Paulista, ó Pai. Oh, meu Deus eterno, visita no teu servo, irmão Everaldo. Oh, Senhor, a minha cunhada, meu Deus eterno, estende as tuas mãos sobre a sua vida, ó Pai. A minha Ermelino, meu irmão Aguinaldo, meu Deus eterno, faça a obra daquela vida, meu Deus, transforma, liberta, Senhor amado. Porque tu tem poder de realizar um milagre, meu Deus eterno. Tu tem poder, Senhor amado, de frear, ó Deus, o inimigo, Senhor, que é vingativo, meu Deus eterno. Mas o poder está nas tuas mãos e a ti pertence. E eu creio, Senhor, no teu soberano poder, Senhor amado, de operar sinais, maravilhas e prodígios. Repreender o inimigo, Senhor amado. Nós te louvamos nesta hora, meu Deus eterno. Visita ali os meus sobrinhos, meu Deus, do Carrão, meu Deus, o Caio, a Lúcia, o Caíque, Senhor, a minha cunhada Neide. Estende as tuas mãos, Senhor, de misericórdia. Estende as tuas mãos, Senhor amado, sobre a tua filha, meu Deus. Oh, Senhor amado, sobre os meus sobrinhos, Maria Bianca, Senhor, Fábio, a Elisângela, meu Deus eterno, põe as tuas mãos, ó Pai. Visita a Rayane, meu Deus eterno, faz uma obra naquela vida, meu Deus, transforma, Senhor. Oh, meu Deus, estende as tuas mãos sobre a minha irmã, Senhor amado. Salve e liberta, meu Deus eterno. Só tu tem o poder, ó Deus eterno. Visita, Senhor amado, os meus sobrinhos que estão ali na Alemanha, meu Deus. Estende as tuas mãos sobre cada um deles, ó Pai, protegendo, guardando, livrando de todos os males, ó Pai. Oh, meu Deus eterno, nós oramos nesta hora pela paz, pelo nosso governo, pelo presidente da República, meu Deus, pelos poderes constituintes, meu Deus eterno. Oh, Senhor amado, que tudo seja feito, Senhor amado, de maneira tal, meu Deus, que o povo não venha sofrer, Senhor. Olha para a economia deste país, oh Deus eterno. Quantas pessoas necessitadas, meu Deus eterno. Quantas pessoas estão à mercê, meu Deus eterno. Sem o pão sobre a mesa, meu Deus, mas nós oramos, Senhor amado, por esta nação tão rica, meu Deus eterno. Estenda as tuas mãos, Senhor amado, sobre a pátria brasileira, oh Pai querido. Olha, meu Deus eterno, para Israel também oramos nesta hora, Senhor. Estende as tuas mãos pela paz de Jerusalém, meu Deus eterno. Oh, Senhor, olha para aquele povo, meu Deus, aquele povo da qual nasceu o Salvador, meu Deus eterno. Tenha misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, para os países árabes, ó Deus eterno, para o Oriente Médio, para a janela 10x40, Senhor, para os países cortinas de ferro, meu Deus. Nós oramos nesta hora pedindo, Senhor amado, que a tua graça e a tua misericórdia possam alcançá-los, ó Deus eterno, e que a luz do teu evangelho, Senhor amado, possa iluminar os seus corações, as suas vidas, meu Deus eterno, e que eles possam ser alcançados, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, e que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, meu Deus eterno, possa, Senhor, entrar, Senhor, com uma revelação salvadora nos seus corações, meu Deus, para que eles possam, Senhor, alcançar, meu Deus, a tão sonhada salvação, ó Deus eterno. Jesus querido, olha o país, Estados Unidos, a América, meu Deus eterno, que tem sido uma grande potência, Senhor amado, mas que tem esquecido a tua palavra, meu Deus eterno. Oh, Senhor, mas nesta hora nós oramos, Senhor, da onde saíram os grandes missionários, Senhor, para evangelizar, para pregar a tua palavra, para levantar a literatura evangélica, meu Deus eterno. E agora nós vemos, Senhor amado, uma decadência, Senhor, mas nós oramos, ó Deus eterno, levanta outro homem, ó Pai, levanta obreiros para a tua seara, meu Deus, levanta homens compromissados com a tua palavra, levanta homens, Senhor, que estão dispostos a pagar o preço, Senhor amado, pela tua obra, pelo teu reino, meu Deus eterno, porque nós cremos, Senhor amado,
amado, que tu tem grande obra, Senhor amado, com o povo ainda na terra, meu Deus eterno. Oh, Senhor amado, prepara a tua igreja, renovando, avivando, meu Deus eterno, como o profeta Abacuque, meu Deus eterno. Oh, Senhor, renova o teu povo, Senhor, notifica o teu povo, Deus eterno. Oh, Senhor amado, que nós possamos, ó Deus, sentir a tua palavra no nosso coração, meu Deus, viver a tua palavra, comer a tua palavra, meu Deus eterno, andar na tua palavra, Senhor amado. Oh, meu Deus, porque a tua palavra é escudo e broquel para a nossa vida. A tua palavra, meu Deus, nos edifica, nos mortifica, meu Deus eterno. A tua palavra é um martelo que esmiuça a penha, meu Deus, pelo que não há coração duro diante da tua palavra, meu Deus eterno. Por isso, Senhor, envia a tua palavra, meu Deus eterno, na nossa nação, na nossa pátria, meu Deus. Envia a tua palavra, Senhor, em cada coração, em cada vida, meu Deus, que precisa ser edificado nesta rocha, Senhor amado, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Senhor amado. Oh, Deus maravilhoso e santo, nós oramos, Senhor, nós colocamos, Senhor amado, diante de ti, meu Deus eterno. Oh, Senhor, tu sabes, Senhor amado, o desejo do nosso coração. Tu conheces, ó Deus eterno, as nossas intenções, Senhor amado. Tu conheces o propósito da nossa vida. Oh, Senhor amado, Tu nos ensina a buscar primeiramente o Teu reino, Senhor amado. Nos ensina a buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Oh, meu Deus eterno, nos ensina a buscar, meu Deus eterno, as coisas espirituais para a nossa vida, meu Deus. As coisas que permanecem, Senhor amado, aonde a traça não rói, aonde o ladrão não mina, aonde a ferrugem não destrói, meu Deus. As coisas duráveis, Senhor amado, despeito nossos corações, Senhor, das coisas terrenas e perecíveis, ó Deus, mas no teu caminho da santidade, da santificação, Senhor, e buscar a tua presença gloriosa, a presença do teu Espírito, Senhor, em nossas vidas, nos renovando, Senhor, derramando sobre nós os dons espirituais, Senhor amado, para o que for útil na tua casa, meu Deus eterno, para te servir melhor, Senhor amado, para fazer a tua obra com ousadia, Senhor, na tua presença, pois nós carecemos de ti, Senhor amado, do teu poder, da tua graça misericordiosa. Oh, meu Deus e meu Pai, dai-me, Senhor amado, o dom do discernimento, dai, Senhor, a interpretação das línguas, ó Pai querido. Reveste a nossa vida de autoridade para expulsar os demônios, Senhor, para orar pelos enfermos e eles serem curados, meu Deus eterno. Unge as nossas mãos, Senhor amado, para impor sobre os enfermos, meu Deus eterno. Unge, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, unge as nossas mãos, meu Deus. Oh, meu Pai, nós precisamos, Senhor amado, da autoridade do Teu Espírito na nossa vida, Senhor. Nós precisamos, Senhor, nos carentes, meu Deus. Olha para cada um de nós, oh Pai querido. Olha para os Teus servos, para os fiéis da Tua casa, Senhor. Capacita, meu Deus eterno,
Amém. Meus amados, paz seja convosco. Amém, pastor. Abençoados. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Santo Ricardo. Tem um sobrenome bonito. Ricardo José da Silva. É bonito mesmo. Tem sobrenome também? É. Abade, mulher. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Manuel. Amém. Da graça, Manuel. Graças a Deus, amém. Que nem faço, mas Deus vai dar graça. Jesus é bom e é maravilhoso. Amém. Glória. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Os companheiros, pegue a salva. Vou deixar muito tempo para falar, né? É verdade. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Vocês querem que ligue os ventiladores? Olha que pena, né, irmãos? Quando chega o tempo do frio, os ventiladores são desprezados. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós já vamos de pé, vamos estar orando ao Senhor. E os cooperadores, já com as salvas, nós estaremos já servindo ao Senhor com as nossas contribuições. Eita, hoje ele está aqui, tá, hein? O que está acontecendo? Glória a Deus. Convido aqui o presbítero Manuel para estar orando em nome do Senhor Jesus, pelo início do culto, pelas ofertas que estaremos entregando na casa do Senhor nosso Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bondoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, Senhor, nós estamos aqui neste lugar, Senhor. Queremos te agradecer por ter chegado e já sentimos a tua glória, Senhor. Que o Senhor realmente está neste lugar para nos abençoar. Pai de bondade, Pai de misericórdia, agradecemos a ti por mais um dia de vida. Querido Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, os teus servos, a tua igreja, que vai, meu Deus, fazer este excelente trabalho, meu Deus, importante trabalho para a tua obra e para a glória do teu nome. Fica conosco, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O hino de número 510. 510. Glória a Deus. Este hino já será
uma preparação para os nossos corações no assunto que vamos estar falando hoje, se Deus assim permitir. Riqueza divinal. Glória a Jesus. Todos conhecem ensino? Amém? Então, obviamente não vou cantar sozinho, né? É verdade, igreja? Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, usarei por meu Jesus. És cego, crê que tu verás. És mudo, crê que vai falar. És surdo, crê que ouvirás. Crê que vai andar. Fé em Deus, que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal! Eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. De que sofrer 2 rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dentes, defunção. Sarareis, pelo poder da oração. Oh, que riqueza! Oh, louvado seja Deus! Aleluia! Visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozarei as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal! Gozo já, José e luz, oh, visão triunfal, mas gozarei por meu Jesus. Quando a doença
a nós vem ter. Em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Oh, que riqueza divina, gozo já possei-lo, oh visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aleluia. Queridos, ainda este mês nós permaneceremos tendo os cultos só aos domingos e nas terças. Mas como eu falei para os irmãos, só lembrando, que a partir de setembro retornaremos nossos cultos nas quintas-feiras, se assim Deus permitir. Amém, igreja? Instaurando, como eu vos falei, já na primeira quinta de setembro, nós já vamos iniciar aqui com uma grande campanha. Uma grande campanha intitulada Senhor, sara nossa terra. Amém, irmãos? Instaurando aqui ministrações da palavra de Deus e a bênção, com toda certeza, Deus nos dará. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor, depois estaremos orando novamente. Convido a igreja para que abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Glória a Deus. O capítulo é o 11. João, Evangelho, capítulo 11. Graças a Deus, estou vendo aqui a irmã Miriam. Amém. Na bênção. Glória a Deus. Devagarinho os irmãos vão retornando. Isso é importante. Bendito seja o nome do Senhor. Todos aqui mesmo, né? Glória a Jesus. Vamos ler o versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria, olha esse detalhe aí, irmãos. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Amém? Só até aqui. Curva sua cabeça. Amado Pai Celestial, neste momento, Pai querido, eu venho pedir, ó Deus querido, a Tua bênção, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo.
Ó Deus querido, sobre todas as pessoas, meu Deus, que estão aqui presentes, as que estão assistindo, Senhor, que o meu Senhor venha ungir, abrir os ouvidos e os corações de todas, Senhor, para que assim, ó Deus, recebam a porção da Tua palavra e sejam, meu Deus, abençoadas pelo Senhor. Peço ao Pai que me conceda graça, Senhor, que haja humildade no meu coração, para que eu possa, meu Deus querido, ser grandemente usado pelo Senhor, porque eu dependo inteiramente da Tua pessoa, Pai. Que o Teu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estive orando ao Senhor concernente esse trabalho, e Deus, por bondade e misericórdia, tem sempre nos socorrido, né, irmãos, na nossa função de pastor, para trazer o alimento para a igreja, o alimento espiritual, que é a palavra, Queridos, vejam que nesse texto que nós acabamos de ler, uma passagem bíblica conhecida por parte de muitos, e aqui fala-nos de enfermidade, mas fala-nos também de morte, e fala-nos também, irmão, como o pastor Walter pregou no domingo à noite, de ressurreição. Ressurreição. A enfermidade na vida do crente é um dos assuntos que é pouco entendido por muitos, e por não haver uma compreensão concernente a esse ensinamento, a enfermidade na vida do crente, é um dos motivos de muitas pessoas, quando são acometidas por uma enfermidade, se escandalizarem, se entristecerem e, digo, até se desviarem. Para nós falarmos de enfermidade, nós temos que falar de saúde. A importância da saúde na vida nossa, nas nossas vidas. A definição rápida, irmão, prática, objetiva. O que é saúde? Irmão, sem arrudeio. É quando todos os nossos órgãos estão funcionando perfeitamente. Amém? Está tudo funcionando bem, tal. Temos saúde. Está tudo indo bem? Temos saúde. É bem verdade que a Bíblia, ela fala-nos concernente à mordomia do corpo. E eu, quando falo essas palavras, irmão, eu tenho cuidado como pastor, que quando fala mordomia, né? Muitos não entendem esta palavra. A mordomia do corpo, irmãos, fala no tocante aos cuidados que eu e você precisamos ter para com o nosso corpo. Para com o nosso corpo. Porque a Bíblia nos diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Então é de fundamental importância que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo. Porque muitas das vezes só valorizamos as coisas quando nós perdemos. Sim ou não? Só valorizamos quando perdemos. A pergunta é: a saúde
ela é importante em nossas vidas? Sim, irmãos. A saúde, ela é importante em nossas vidas. Lembrando os irmãos que a enfermidade, irmãos, deixa eu colocar de outra forma. Deus, quando criou o homem, a mulher, Deus não introduziu, junto com a criação do homem, dos animais, a enfermidade. Veja que quando Deus criou os céus, mar, terra, os animais, e depois coroando a criação, Ele criou o homem. O homem. E depois que Ele terminou a sua criação, a Bíblia nos diz que Deus falou da seguinte forma: e viu Deus que tudo era bom. Que coisa tremenda, irmãos. Então, nessa observação de Deus, irmãos, Ele fez, e só para a gente poder entender, Ele passou o seu pente fino, aleluia, e viu que não havia nada ruim. Tudo quanto Ele fez foi bom. Que benção! Você pode glorificar o seu Deus, o nosso Deus, por isso? Então, nessa que Deus fez tudo bom, irmãos, está incluso também a nossa saúde. A nossa saúde, o nosso bem-estar. Só nesta palavra, nesse resumo que Deus fez. E viu Deus que tudo era bom. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, ainda bem que o irmão Francisco subiu para me auxiliar. Eclesiastes 7:29, não foi isso aí, é o 27, mas veio o 29, que Deus fez o homem reto, mas o homem buscou, irmãos, o irmão citou de uma forma diferente aqui, por isso que eu dei uma segurada. O homem buscou, irmão, invenções. O homem buscou invenções. Mas quando Deus o criou, irmão, Deus o criou perfeito. Então, queridos, a enfermidade, ela entrou no mundo a partir do momento que o homem pecou. Mas nós queremos aproveitar nesse culto de ensino para dizer que nem todas as enfermidades é consequência de um pecado cometido. Nem todas as enfermidades é consequência, irmãos, de castigo de Deus. A enfermidade que é castigo de Deus, sim. E cito alguns exemplos. Vamos ver o caso de Miriam, a irmã de Moisés. Miriam, sim. Aquela, irmão, quando era uma menina, uma adolescente, ficou de tucaia, olhando quando a filha de Faraó pegou seu irmãozinho lá no rio Nilo. Irmãos, lembra disso, irmão? E ela prontamente chegou na filha de Faraó e falou: você quer que eu vá buscar uma ama para cuidar dele? E ali, queridos irmãos, como eu já vos falei em outra oportunidade ali, foi ali que nasceu o Bolsa Família. Você lembra disso? Ali que nasceu o Bolsa Família. Porque a menina que falou isso foi justamente Miriam, irmã de Moisés. E quem ela foi chamar, irmão? Foi chamar a mamãe dela, que obviamente era também a mãe de Moisés. Então a mulher
ganhou um salário, a mãe de Moisés ganhou um salário para cuidar do seu próprio filho. Que bênção, né, irmão? Então o que faz isso, irmão? É Deus que faz isso. Mas nesse ponto que eu quero destacar, mas essa Miriam, depois de muitos anos, ela não vigiou e murmurou contra a liderança do seu irmão Moisés. E a Bíblia nos diz que ela foi ferida por lepra. Ficou leprosa, irmãos. Moisés teve que orar por ela, a favor dela, para que ela fosse curada, irmão Israel. Então quem colocou aquela lepra ali foi um castigo, irmão, porque ela estava murmurando contra o servo do Senhor. Então Deus colocou. Podemos ver também, irmãos, outro exemplo de enfermidade como castigo de Geazi ou Geazi. Lembra disso, irmão? Aquele moço, o ajudante do profeta Eliseu, que quando o homem de Deus curou o general, né, irmão? É o Amã, né? Curou o general Amã. Aquele general ficou tão satisfeito porque foi curado que ele quis dar presente para o profeta. Aí o profeta falou: não quero saber disso, não quero receber. Mas o ajudante do profeta, o Geazi, o Geazim, não tinha o mesmo espírito do seu senhor, não tinha as mesmas motivações do seu senhor. E ele, prontamente cresceu os olhos. Desculpa a expressão, irmão, é só para a gente entender mesmo. A cobiça, irmãos, foi despertada dentro dele. E quando o general se distanciou com a sua comitiva, ele prontamente, irmãos, se disfarçou e saiu na surdina, irmãos, atrás do general e falou: general, o meu senhor mentiroso, olha aí, irmão, o meu senhor está recebendo uns visitantes e ele mandou eu vim aqui à tua procura para que tu desse alguma coisa para ele, aquilo que te vier à mão. Olha, queridos, essa expressão, aquilo que te vier à mão, é aquilo que ele achar por bem. O general estava, irmã Isabel, o general estava grato, porque antes ele era leproso e tinha sido curado da lepra. Irmão, ele dava tudo ali, fosse o caso, ele estava disposto. Porque uma pessoa, quando está agradecida, irmão, o seu coração também, em geral, irmão, fica aberto para, irmão, corresponder. E ele encheu o ajudante de presentes, pode levar. E quando o ajudante retornou: onde você estava? O Eliseu perguntou. Fui em tal lugar aí. Porventura não foi contigo meu espírito? Quando viu como é que é a expressão? Quando viu Naamã, não é essa expressão, mas o sentido é esse. Quando viu Naamã retornando, aí ele, irmãos, recebeu o castigo naquele momento, quando o profeta falou para ele: a lepra que estava em Naamã vai pegar em você. E naquela hora, naquele instante, ele ficou leproso. Então, irmãos, nós temos vários exemplos que há enfermidades, como a do rei Asa, tal. Não vou entrar aqui, senão nós vamos ficar só nessa parte. Como castigo de Deus. Como castigo de Deus. Mas vamos aqui entender, irmãos, alguns pontos interessantes concernente à enfermidade.
que há também enfermidade por descuido nosso. Quando nós descuidamos da nossa saúde, do nosso próprio corpo, nós ficamos vulneráveis às enfermidades. Sim ou não, irmãos? A enfermidade vem também, irmão, como consequência do nosso desleixo, desculpe a expressão, do nosso descuido para com o nosso corpo. O corpo precisa ser cuidado. Nós temos que ter o cuidado, irmãos, de dormir bem, de ter, irmão, descanso físico para o nosso corpo. Devemos, irmãos, ter o devido cuidado no tocante à alimentação. Alimentação. Já ouviu aquela expressão que a pessoa é aquilo que come? Irmãos, e dizem, irmãos, só daqui para nós, irmãos, que se há um povo que gosta de comer, é o povo crente. Aleluia. Quem não gosta de comer aqui, irmãos, eu já estou levantando a minha mão. Você ter apetite para comer, isso é bênção de Deus. Sim ou não, igreja? É bênção de Deus, irmãos. Mas temos que ser comedidos. Temos que ser equilibrados. Ou dar vazão, irmãos, a uma das facetas do fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. E muitas pessoas pensam que domínio próprio é só para controlar a raiva, o nervosismo. Não, dedinho. Isso se aplica em todos os aspectos das nossas vidas. Isso é doutrina, irmão. Isso se aplica em todos os aspectos das nossas vidas. O crente é moderado, irmãos. É moderado. Aquela expressão que a Bíblia nos diz, achaste mel. Quem pode completar? Come o que te basta. O que é glutonaria, irmãos? Glutonaria, irmãos, não é a pessoa comer bastante. Porque nosso organismo difere um do outro. Sim ou não, irmão? O organismo da minha esposa é um, meu é outro. E assim sucessivamente. Há pessoas que comem mais do que a outra. A glutonaria, ela passa a acontecer quando a pessoa, ela passa a comer além da sua capacidade. É o estômago, né? De falar assim, claro que o estômago não fala, mas só para a gente entender. O estômago fala, chega. Mas a pessoa fala, eu quero mais. Eu quero mais. O estômago fala, mas eu não aguento mais. A pessoa, mas eu quero mais. Isso é a gula. É a gula. E isso passa a ter consequências em nossas vidas. Sim ou não? Então, irmão, isso é importante, o cuidado para com o nosso corpo. Porque se nós não observarmos isso, irmãos, aí vem as enfermidades por falta de cuidado para com o nosso corpo. No texto que nós lemos aqui, irmãos, nós vamos ver um caso interessante. Jesus estava a aproximadamente 32 quilômetros de distância
que era na Pérea, a Betânia dava aproximadamente isso. E aqueles 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, eram pessoas próximas de Jesus. Eram pessoas próximas de Jesus. Marta, como a Bíblia cita ela sempre em primeiro lugar, os estudiosos dizem, muitos estudiosos dizem, que ela, como mulher, mesmo sendo mulher, ela era a patrona da casa. Ou seja, ela que estava no domínio de tudo. E aquela família, vamos colocar assim só para a gente entender, não era uma família pobre. Os estudiosos dizem que eles tinham, queridos irmãos, eles lidavam com olivais. Eles tinham dinheiro, tinham renda. E vejam que o Senhor Jesus, quando ele ia para Betânia, ele tinha liberdade de ir àquela casa, junto com seus discípulos, e ele era recebido ali, irmãos, a qualquer momento. Era uma família rica, porque não é fácil você estar na sua casa e receber inesperadamente uma visita de 13 pessoas. Jesus, os 12 discípulos e Jesus 13. Sim ou não? E chegava ali, irmãos, a hora que queria. Aquela família era uma família rica, abastada. E vou dar mais alguns exemplos aqui, para vocês vão entender isso. Lázaro, ele ficou enfermo e veio a adoecer, a morrer. Mas antes dele morrer, a sua irmã ou as suas irmãs mandaram um mensageiro em busca de Jesus, ou melhor, avisar a Jesus. E a mensagem que o mensageiro levava era a seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Só isso. Agora imagine você recebeu uma notícia: olha, está enfermo aquela pessoa que você ama. O que você ia fazer? Você prontamente, é a reação, geralmente a reação é essa: procurar ir ou ajudar, fazer alguma coisa para ajudar. Mas interessante que o Senhor Jesus não moveu um músculo. Está entendendo a palavra aí, meu filho? Ficou no lugar. E só depois de quanto tempo, irmão, ele foi? Depois de 2 dias é que ele foi. E isso, irmãos, tem uma lição para nós. É isso que eu estava estudando. Porque esse negócio de tempo, irmãos, isso é para mim e para você. Não vai dar mais tempo. Vai morrer, vai acabar. Vai ser o final. Só Deus. Porque nós temos esta fraqueza, irmãos, e esse mal entendido, de quando as coisas chegam na mão de Deus, nós pensamos que piorou, complicou. Não, irmão. Quando chega na mão de Deus, chegou na mão certa. Paz
passa a estar absolutamente aos cuidados dele. Jesus falou, morreu. Vamos ter com ele. Quando Jesus chegou lá no lugar, Marta, quando ficou sabendo, ela correu e foi ter com Jesus. Olha um detalhe interessante, brasiliense. O cemitério ficava no quintal daquela família. É o segundo exemplo, irmãos, a segunda prova que esta família era uma família rica, porque uma família pobre naquele tempo não tinha essas condições de ter um cemitério na sua própria residência. Ela correu, foi ter com Jesus, e quando ela chegou perto de Jesus, ela falou, mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela falou uma verdade. Você já viu Jesus participando de algum velório, irmão, e indo até o final enterrando o defunto? Ao dedinho. Aonde ele chegava, irmão, o morto ressuscitava. Aonde, irmão, tinha problema, ele chegava com a solução, até mesmo no casamento. Você lembra disso? Como ficou a situação daquele noivo, irmão? Que vexame, acabou o vinho, e agora? Não tem. Aí a mãe de Jesus estava ali na ocasião e foi até Jesus. E Jesus falou, que tenho contigo, mulher? E muitos pensam ali, irmã Vanessa, que Jesus faltou com respeito com Maria, ao dedinho. A expressão mulher ali, irmão, era uma forma honrosa. Por isso que nós temos que estudar usos e costumes dos tempos antigos, que isso é importante. Era uma forma honrosa, uma forma de tratamento. Amém, irmãos? E vejam que tenho eu contigo, mulher. Ou seja, em outras palavras, ainda não chegou a minha hora. Jesus mostrou ali, irmãos, que ele não estava na dispensação de João, de Pedro e nem tampouco de Maria. Ele estava ali no tempo do Pai. Era que o Pai ditava para ele, o que o Pai mandava ele fazer, ele fazia, irmãos. Tudo no tempo do Senhor. Quando Jesus saiu de onde ele estava e chegou ali, irmãos, Marta falou para ele, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus falou, ele vai ressuscitar. Ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou ao dedinho. Não é isso que eu tenho que fazer aqui, não. Mandou chamar Maria. Sabe aquela mesma Maria, irmão, que tinha ungido Jesus nos seus pés, os pés de Jesus? Aquela mesma Maria que estava sentada aos pés de Jesus, recebendo a palavra, ela, quando chegou lá também, ela usou a mesma expressão, levando-nos a entender, irmã Ana, que elas já tinham conversado concernente isso, porque repetiram as mesmas palavras. Marta falou, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, quando chegou, repetiu as mesmas palavras, professora Márcia. E os judeus que estavam ali, irmãos, viu Jesus chorando. Ele chorou. Sobre o choro de Jesus, há muitas argumentações. Por que ele chorou? Alguns dizem, irmão Paulo, você que gosta de curiosidade bíblica,
Alguns dizem que Jesus chorou devido à incredulidade do povo. Porque, irmãos, como fala um certo pregador, em todos os lugares há o espírito de porco. Porco não tem espírito, né, irmão? É só uma forma de falar que... Porque alguns que estavam ali viu Jesus chorando e falaram assim: ai, não podia esse que abrir os olhos do cego também operar aqui um milagre? E às vezes não tem assim, irmão, entre nós, pessoas assim? Às vezes o pastor está pregando, o pregador está pregando, e a pessoa, ele falou uma coisa ali, não é bem por aí. Aí vem, interrompe, vai, ó, dá uma esticada lá para o irmão, ele esqueceu de segurar aí, não é bem por aí. Era como procedia, segundo os estudiosos, os nicolaítas, lá de Apocalipse, na carta de Apocalipse, capítulo 2 ou 3, que era um povo que estava sempre em retaliação, irmão, com as coisas boas, com as coisas que concorria na igreja, era bem feita na igreja, mas vinha aqueles, irmão, querer retalhar, né? Quer retalhar, que é a turma do contra. Não vê virtude em nada. O que é que você vai fazer? Vim só olhar para murmurar. Para murmurar. Estava ali, irmão, aquela turma aí. Não podia. Então alguns dizem, irmão, que Jesus chorou devido à incredulidade do povo. Mas eu não vou esticar muito devido ao horário. Tem outras argumentações. Mas a mais aceita, irmãos, e eu concordo com ela, é que o Senhor Jesus chorou ao ver o sofrimento que a morte traz à humanidade. Como fere, irmãos, a pessoa perder um ente querido. Porque Jesus, irmão, ele se identificou com os nossos sentimentos. Amém, igreja? Se identificou com os nossos sentimentos, porque ele estava no corpo humano. Se identificou. E preste atenção, irmãos. Ele chorou, porque ele sabe o sofrimento de cada um de nós. Ele sabe a dor de uma perda. Muitas das vezes nós estamos sofrendo e perguntamos: será que Deus entende o meu sofrimento? Eu respondo para você biblicamente: Ele entende sim o seu sofrimento. Ele sabe o peso dessas lágrimas que eu tenho derramado. Ele sabe sim o peso da lágrima que você tem derramado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, irmão, nos entende, nos compreende, irmão. O salmista nos diz no Salmo 103 que ele conhece as nossas fraquezas. E com detalhe, e sabe que somos pó. Isso é lindo, irmãos. Essa expressão, sabe que somos pó, irmão, sabe que somos falíveis, frágeis, tendenciosos. Ele sabe de tudo, irmãos. É o Deus que nós servimos. Você pode glorificar o nome dele? Esta enfermidade, Jesus tinha falado antes, não é para a morte, mas sim é para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Queridos, muitas das vezes Deus deixa que a situação
fuja do nosso controle. Muitas das vezes, irmã Leni, Deus permite que a situação fuja do nosso controle. Porque muitas das vezes, quando está no nosso controle, irmão, ainda há uma pontinha nossa ainda segurando o problema. Ainda tem a nossa participação. Mas Deus, irmão, muitas das vezes deixa chegar aos limites. E quando Ele faz isso, irmãos, é porque Ele tem algo melhor e maior para mim e para você. Se o Senhor tivesse lá, Lázaro seria curado. Mas o Senhor não queria só curar. O Senhor queria ressuscitar. E ele, irmãos, conhecendo o costume naquele tempo, porque, segundo alguns rabinos judaicos, tinha naquele tempo a cultura, o costume, que a alma, quando saía do corpo, ela ficava até o terceiro dia, irmã Miriam, ali, perto do sepulcro, a alma. Isso não está na Bíblia o que eu estou falando aqui, uma tradição judaica, amém, irmãos? Ficava ali perto do corpo, ó, pairando ali, fala, ô corpo, será que eu vou entrar em você novamente? Então ela esperava até 3 dias. Findados os 3 dias, a alma ia embora e não voltava mais. Acabou-se. E Jesus, sabedor disso, irmãos, ele não apareceu lá no terceiro dia. Até mesmo para contrariar a tradição, irmãos. Ele foi lá no 4º dia, onde a alma, segundo a tradição, já tinha batido em retirada. Mas estava lá ele, irmão, que é a ressurreição e a vida. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lázaro, vem para fora. Tem que ter cuidado disso, né? Eu já falei tanto isso, irmão. Lázaro, sai para fora, irmão. Isso é um erro tremendo, né? Mas vem para fora. Mas antes, o que foi que ele mandou fazer, irmão? Esse irmão falou isso. Tira a pedra. Jesus podia, irmão, falar, pedra, sai daí. Eu te ordeno que sai. Sim, irmãos. Mas tinha pessoas ali que podiam fazer isso. Porque enquanto o homem pode fazer, Deus não faz. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Deus está olhando para você. Você pode fazer isso, minha serva? Posso, Senhor, então faça. Se Deus lhe deu força, sabedoria, capacidade para fazer determinadas coisas, faça. Porque Deus não fará aquilo que é possível para mim e para você. Tirai a pedra. E ele saiu, irmão, com dificuldade para andar. E o Senhor tinha poder também, irmã Silvana, de falar para que as faixas que estavam no corpo dele, Jesus tinha poder de dizer, faixas, caia deste corpo. Mas tinha pessoas ali que podiam chegar ali e desatar, tirar aquelas faixas, irmão. E Jesus operar o milagre. Parto para a conclusão
que isso é importante para nós extrairmos lições aqui, irmãos. Nessa passagem bíblica, irmãos, nós podemos ver, ao contrário do que prega a teologia da prosperidade, e a confissão positiva, que o crente em Jesus não fica enfermo. A Bíblia mostra-nos que Lázaro, irmãos, ficou enfermo. Sim ou não? E Lázaro, irmão, nós podemos entender, ele era amado por Jesus. Então nós entendemos, irmãos, que eu e você, que somos amados por Jesus, também estamos sujeitos a ficar enfermo. Sim ou não, irmão? Primeira lição essa. A segunda: Deus não opera no nosso tempo. Deus tem o tempo exclusivo dele. Por mais que a dificuldade esteja batendo a sua porta, esteja sobre você, e você se desespere, Deus jamais será levado por desespero. Você lembra de Jesus? Quando os discípulos estavam no lago, né? E ali veio uma tempestade. E Jesus estava onde? Fazendo o quê, irmão? Dormindo. Dormindo. Irmãos. E eles apavorados lá e ele dormindo. Isso mostra o quê, irmã Rosa? Que o nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas. Quando Deus fala ao teu coração, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, aleluia. Deus quer trazer tranquilidade ao teu coração, à tua alma, ao teu espírito. Então descanse no Senhor, aquietai-vos. Aleluia. Porque ele será exaltado. Ele será exaltado. Amém, igreja? Outro ponto, queridos irmãos. Terceira lição. Deus quer te dar uma bênção maior do que você imagina. Quanto maior for a dificuldade, humanamente falando, irmão, maior é a bênção. Quarto lugar, é quarta, né? Deus quer ser glorificado na situação. Quer ser glorificado. Um certo pastor, mais ou menos uns minutinhos, ele recebeu um convite de um homem muito rico de uma cidade, que o homem, na cidade, esse homem rico tinha falado assim: a minha mãe, que a mãezinha dele estava já avançada em idade, e falou: se a minha mãe for curada, toda a minha casa também vai servir a esse Deus. Vai servir a esse Deus. Me escute. Aí o pastor foi convidado para ir lá. Quando o pastor chegou lá, o pastor falou: sai todo mundo.
eu vou entrar só aqui no quarto com essa senhora e vou orar. E quando ele orou, fez aquela oração fervorosa. A senhora que estava na cama olhou para ele assim. Pena que você não está vendo meus lábios, né? Eu rindo, né? Eu estou rindo, viu, igreja? Abriu os lábios, riu e morreu. Morreu. O homem ficou desesperado. Aí tinha um menino curioso, olhando pelo buraco da fechadura e viu que a vovó dele tinha torcido assim o pescoço. Ele falou: ih! Ih! Aí que foi? Morreu. E rapaz, e o pastor? Com que situação ficou? Aí ele saiu daquele dia arrasado, fracassado. Irmãos, passaram-se 2 anos. Falei quantos anos? Olha o dedinho aqui, ó. 2 anos. O filho daquela senhora que morreu encontrou com o pastor, falou: pastor, lembra de mim? Claro que eu lembro. Com a vergonha, o pastor: claro que eu lembro. Eu fiz um pedido naquele dia a Deus. E sabe qual foi o pedido que eu fiz? Se Deus realmente existe, que Ele tirasse, acabasse com o sofrimento da minha mãe, que ela já vinha anos sofrendo. E naquele dia, Deus me deu essa resposta. Aí você pode questionar: não podia curar, não podia pedir para curar, para salvar? Queridos, foi um pedido de um filho que não era crente, em ver a sua mãe sofrendo, porque cada um de nós reagem de uma forma diferente diante de um problema, diante de uma situação. E aquele homem, agora, servindo ao Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele não faz como nós queremos. Deus não segue, irmão, a nossa cartilha. Por quê? Porque Ele é Senhor, Ele é Deus. E Ele é soberano e Ele faz como Ele quer, como lhe aprouve. Bendito seja o nome do Senhor. Confiemos no Senhor, irmão. Não dá mais tempo que eu já passei até do horário. Confiemos no Senhor, queridos irmãos. Na enfermidade, se ela chegar a nós, irmão, não devemos murmurar, maldizer, queridos. Devemos nos aproximar de Deus, crer em Deus, confiar no Senhor, para que a vontade dEle seja feita na minha, na sua e nas nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua igreja. Irmã Fabiana, por favor.
Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por acabar de receber uma porção da tua palavra, que tu continue abençoando o teu servo, pastor Rivaldo, toda a sua família, ó Deus, usando sempre, ó Pai. Senhor, fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus eterno, dai-nos uma noite de repouso, Senhor, na tua presença santa, bendita e gloriosa. Abençoa os pedidos de oração, as irmãs que estão enfermas, Senhor, cura, dai vitória, abre a porta de emprego, Senhor, estende as tuas mãos sobre cada vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e nós dizemos amém.